Você já foi traído? Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar sobre traição. Traição ela vem como algo que nos pega de surpresa, né? Sempre é atribuída a alguém próximo a nós. E é interessante porque tem uma frase que diz assim: até tu, Brutus. Quem já não ouviu essa frase? Essa frase foi dita por um general romano, Júlio César, quando ele estava sendo assassinado por várias facadas pelas costas, e ao olhar para o seu filho adotivo, Marcos Bruto, ele se dirige a ele com esta frase, dizendo, né, até tu, Brutus. Por quê? Fala-nos da traição. Fala-nos da traição que vem de alguém muito próximo a nós. O Brutus, o filho adotivo de Júlio César, era alguém tão próximo a ele e foi alguém a qual ele teve aquela punhalada pelas costas. Por isso que traição fala muito disso, de um punhal pelas costas. E pelas costas por alguém muito próximo a nós. E é interessante porque a Bíblia nos diz assim: perdoando uns aos outros, como Deus nos tem perdoado em Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, fala-nos dessa realidade do perdão que vem da parte de Deus, que emana da parte de Deus. Nós somos remanescentes, muitas vezes, nessa questão de traição, traímos a confiança de Deus, aquilo que Ele deposita em nós como confiança, e nós furamos muitas vezes. Quando nós nos dirigimos a Ele, nós nos acertamos, nós reconhecemos o nosso erro, diz a palavra de Deus, Ele nos perdoa, Ele nos recebe. Então, da mesma forma, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também exercer esse perdão para com o outro. Quando você descobre uma traição dentro do seu relacionamento, a primeira coisa que você deva fazer é, vamos dizer assim, é se aliar a pessoas realmente que possam te ajudar em todo esse processo. Não saia comentando as coisas, né, que você está passando com qualquer pessoa. Procure realmente se dirigir, né, a alguém que possa dar uma orientação devida, alguém do teu ciclo talvez familiar, alguém que possa ser um mentor, um orientador, ou na tua igreja onde você congrega, alguém que é um líder idôneo, que possa te dar uma orientação devida. Então, buscar realmente uma orientação com pessoas que possam realmente te dar uma luz, uma orientação devida. Porque se você procura de uma forma indevida, você vai receber também instruções indevidas. E essas instruções indevidas muitas vezes vai fazer com que você tome atitudes erradas, atitudes precipitadas, ou muitas vezes atitudes violentas, no afã do momento, né, da mágoa, do ressentimento. Então, procure realmente conselheiros verazes, verdadeiros, que possam te dar a orientação devida. Eu vejo que isso é possível, mas tudo existe um processo. Existe um processo que deve ser algo, vamos dizer assim, que deve ter um começo, um meio e um fim. Então é um processo muitas vezes doloroso, é um processo de reconquistar a confiança que foi quebrada. Porque quando nós falamos de traição, nós falamos da confiança que foi quebrada. Então essa confiança precisa ser restaurada. Então não adianta você cair numa atitude utópica e dizer assim: olha, eu perdoei, então tá tudo bem, e agora nós vamos viver felizes para sempre, como se fosse um conto de carochinha. Não, tem que haver um processo, tem que haver um processo de restauração, tem que haver um processo de perdão, tem que haver um processo de cura. Então tem que esperar, né? Eu creio assim, de ambas as partes, esperar o momento certo que vai culminar certamente na restauração. A Bíblia conta a história lá de Jó. Jó não fala de traição, mas Jó fala de um momento realmente de desgraça que veio sobre a vida dele. Então ele perde os filhos, ele perde a sua casa, ele perde tudo que ele tinha. Vamos dizer assim, ele aparentemente se sentiu traído, né? A confiança
crença dele em relação a Deus, mas ele continuou firme, perseverando diante de Deus. E um dia a mulher dele chegou para ele e falou assim: amaldiçoa o teu Deus, e vamos viver a vida, amaldiçoa o teu Deus, e morre depois. Ele se dirige à mulher, olhando para a mulher, e diz assim: nós recebemos da parte de Deus o bem e nós não receberíamos o mal? Falas como uma louca. Ele não considerou aquele momento, vamos dizer assim, de uma certa fúria ou de uma atitude impensada da própria mulher. Mas é interessante, se você for ler o livro de Jó todo, são 42 capítulos, mas é interessante, lá no final do livro de Jó, diz assim, que Deus restaurou a sorte de Jó, e ele teve outros filhos, e ele teve outros filhos que foram gerados pela mesma mulher lá de trás. Lembra a mulher que falou: amaldiçoa o teu Deus e morre? Então houve um processo de restauração. Então é esperar este processo de restauração. Na traição ocorre da mesma maneira, não é num passe de mágica, mas é um processo. E quando esse processo se finda, aí começa a haver abertura para um diálogo, para um carinho, para um relacionamento sexual, para o complementar de toda uma relação. Então, vá de uma maneira correta, vá no tempo certo, dá os passos corretos. Não queira exigir uma mudança de uma hora para outra, né? Como se fosse um pó de pirlim-pim-pim. Sabe aquele pó lá das fadinhas mágicas? Ninguém aqui tem pozinho de fadinha mágica. Vai, e jogou e transformou. Não. Busque a orientação na Bíblia, na palavra de Deus, que é um referencial para as nossas vidas. E certamente você que está se sentindo traído, magoado pela traição em si, você precisa ser restaurado, você precisa ser restaurada também, porque eu falo a homem, como também falo a mulher. Isso também faz parte de um processo. Então, o processo de nós entendermos, né, que o outro errou. Agora, o outro errou, existe a parcela de culpa do outro. Muitas vezes a gente tenta ou justificar o outro assumindo a parcela de culpa do outro, ou tentando também jogar sobre o outro, lançar sobre o outro toda a culpa, né? Ou a culpa integral. E eu tenho certeza que num relacionamento, né, existe parcelas de culpa. Vamos dizer assim, um pouco de um lado e um pouco do outro. Eu não posso dizer para você assim: pastor, então eu tenho 50%, o outro tem 50%. Não sei. Eu tenho 70% e o outro tem 30%. Eu não sei a porcentagem. Certamente algo ficou a dever, tanto de um lado como do outro. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Procure se acertar com Deus. Deus, aonde eu errei, onde eu deixei a brecha aberta para que alguém, um terceiro, entrasse no meu relacionamento? Qual foi a minha falha? Não fica apontando para o outro, porque muitas vezes nós apontamos para o outro, e isso é até um dito popular: quando você aponta com um, 3 estão apontando para você. Então olhe para você e vê: Deus, aonde? Onde eu errei? Onde eu preciso, Senhor Deus, ser melhorado nesse ponto? E eu tenho certeza que todo aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, ele também não vai sumir de uma hora para outra, mas ele vai ser trabalhado, você vai ser levado ao momento de perdão, e o momento de perdão vai te levar a um outro momento, que é o momento de restauração. Sem dúvida nenhuma, eu creio na restauração. E eu vejo isso como o exemplo maior do próprio Deus, né? Deus, ele começa todo um processo de restauração na vida do ser humano, no relacionamento com o ser humano, desde o Éden. Imagina um homem no Éden, lado a lado com Deus, ali convivendo com Deus pessoalmente. O homem pisou na bola, mas Deus não mediu esforços para buscar a restauração. Então eu creio na restauração e eu olho como vendo a restauração em casamentos. Eu trabalho com restauração de casamento, eu trabalho como conselheiro familiar, matrimonial, e eu creio na restauração.
Sabe por que eu creio na restauração? Porque eu creio num Deus restaurador, num Deus que tem nos dado essa palavra viva, essa palavra eficaz, que pode mudar as vidas dos seres humanos. O Deus que criou o ser humano deixou o manual. Então, se você está perdido, sem saber para onde ir, eu quero te orientar. Busque no manual. O manual para te dar a orientação devida é a Bíblia. E Deus quer te orientar. E você pode procurar essa orientação de Deus na Bíblia e no local onde essa palavra está sendo pregada de uma maneira séria. Procure uma igreja séria, uma igreja que realmente fale, viva essa palavra de Deus, e você vai ver o seu lar sendo restaurado, a sua vida sendo transformada, a sua família sendo abençoada, e certamente você vai servir de testemunho para outros também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Essa é a nossa proposta, como em família, de abençoar famílias, de abençoar lares, crendo na restauração total que vem da parte de Deus. Você se sente triste, talvez angustiado, ou, sabe, passando por um momento de crise no teu relacionamento? Eu não sei qual o motivo, que tem te levado a sentir esse sentimento de traição da tua confiança para com aquele que você decidiu estar lado a lado. Mas eu quero que você possa curtir esse vídeo. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Eu gostaria também que você deixasse o seu comentário. O seu comentário é de suma importância e nós vamos receber com o maior carinho. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria também que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Facebook, o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.